A palavra é Jesus Cristo. Segunda-feira, na quarta semana do Tempo Comum, 3 de fevereiro de 2025. Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de coração sincero e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na liturgia da palavra de hoje, temos na primeira leitura o texto da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículos 32 a 40. O salmo responsorial será o Salmo 30, com 5 estrofes, intercalado entre elas o refrão: fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. E o Evangelho será o de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Hoje também temos a graça de celebrar a memória de São Brás, bispo e mártir. E com as velas abençoadas na missa de ontem, hoje, tendo ou não um sacerdote, o próprio pai de família ou um líder da comunidade pode reunir os filhos e a comunidade e fazer a bênção da garganta, tocando com aquelas velas ou com uma vela de um lado e de outro da garganta, do pescoço. E dizer a fórmula: por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livre-te, Deus, do mal da garganta e de qualquer outra doença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça isso, vai ser de grande bem espiritual para si e para os seus. E se houver a possibilidade de participar da Eucaristia, ali, quem preside, um sacerdote, ao final da missa, fará a bênção das gargantas. A carta aos Hebreus agora avança para o capítulo 11, na direção de um elogio e de uma descrição de tantos juízes do povo de Deus que deram um feliz testemunho a preço de sangue e de sofrimento. E o autor da carta aos Hebreus diz: é hora de fazer uma referência a estas pessoas: Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Como também dizer que o que eles fizeram de grande, com a graça e o poder de Deus agindo neles. Pela fé sempre, conquistaram reinos, praticaram a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca de leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostravam-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. E muitas mulheres dentre desse povo reencontraram os seus mortos pela ressurreição. Outros, como o preço da sua fidelidade, foram esquartejados ou recusaram resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Outros sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as correntes, as prisões, foram apedrejados, serrados ou morreram a golpes de espada. Levaram vida errante, vestidos com pele de carneiro ou pelos de cabra, oprimidos e atribulados, sofreram privações. O mundo não era digno deles. Por isso erravam pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E, no entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso não obtiveram a realização da promessa, porque Deus estava prevendo para nós, atualmente, algo de melhor. Por isso não convinha que eles chegassem à plena realização antes de nós. Eles participam, então, na herança que também nós recebemos de Cristo Jesus. Muito bonita a linguagem da leitura, da releitura que o autor da carta aos Hebreus faz da vida destes líderes, os líderes que tanto bem fizeram na comunidade israelita.
Como é que a gente fala dos nossos líderes que já passaram por nós, pela nossa comunidade, pela nossa família? Guardamos a memória destas pessoas, destes heróis da resistência e do bom testemunho de Cristo e do bem que fizeram para nós? Como é que nos referimos aos nossos falecidos? Qual é a evidência do bem, da vida santa e decente que eles levaram entre nós? Isso nos ajuda? É bom ter, então, consideração, como faz o autor da carta aos Hebreus, pelos nossos ancestrais, pelos nossos antepassados, porque estamos aqui por causa deles. Foram eles que pavimentaram a estrada para a gente passar e chegar aqui. Foram eles que nos deram um grande e bom testemunho de fé e de vida que calçou, edificou, fortaleceu o nosso testemunho. O salmista nos ajuda a rezar dizendo: fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. E no Evangelho, Marcos, no capítulo 5, de 1 a 20, relata um episódio dramático na vida de Jesus. Na região dos Gerazenos, do outro lado do mar da Galileia, Jesus se encontra com um homem que estava possuído por um demônio, morava nos cemitérios, vivia aos gritos. E Jesus, então, o curou, expulsando dele os demônios que conversam com Jesus. Os demônios dizem: o que tu tens a ver conosco? E então Jesus os repreende e eles dizem: se tu queres nos expulsar, manda-nos para aqueles porcos, que passavam por ali. Os judeus não comem carne de porco. Segundo a lei de Moisés, ela é impura e é proibida. Os romanos gostavam de carne de porco e criavam em suas cercanias os porcos. Mas o que o autor do texto quer mesmo dizer é que os porcos são os próprios romanos. E legião é o nome do demônio, porque eles são muitos, e os soldados de uma legião chegavam a 3.000, e chegou-se à legião de quase 6.000 soldados em Israel. Eram muitos os soldados que oprimiam o povo como um demônio. Daí que aqui cabe uma palavrinha. Nesses dias alguém me disse: por que o senhor fala tanto de demônio, de diabo? Às vezes eu falo brincando. Mas o demônio é uma força opressora, o diabo é uma força divisora, o Satanás é uma força enganadora e que injeta o veneno da inveja, da cobiça, da ganância, da falsificação, do serpenteamento, da oscilação, da incerteza, da inconstância, do fake, da mentira, da corrupção, sim, da disfarçatez. Todas estas atitudes, elas vêm motivadas por um ente maligno. Se você não falar, ele age. É bom então a gente se convencer de que o demônio está, sim, por perto. E às vezes se torna corporeificado nas atitudes de uma pessoa que parece dominada pelo demônio. Uma pessoa que faça o mal aos outros, ao mundo, é um demônio sim, está possuída pelo demônio. Nós gostamos de um demônio palhaço, um demônio que faça com que a gente fique com medo, crie um terror. Não, o demônio não gosta de ser palhaço não. O demônio gosta mesmo de sutileza, daquele jeito leve, que ninguém desconfie, mas está por perto, por dentro, para destruir, dividir, colocar inimizades, mentiras. Sim, quando você mente, você está possuído por um demônio, o demônio da mentira. Quando você tem inveja, você está possuído por um Satanás, o Satanás da inveja, da ganância, da cobiça. Quando eu brigamos, criamos enredos, fofocas, nós estamos possuídos, eu e você, pelo diabo, o diabo que divide. Qualquer um de nós pode ser possuído pelo diabo, gente. É que a gente não
inventou essa brincadeirinha. O padre fala tanto de demônio, mas claro, porque o demônio está dentro de ti, tentando te dominar e te roubar, te sequestrar de Cristo Jesus, do Espírito de Deus. Abra os olhos, fica atento. Certamente o inimigo adora esta maneira brincalhona de a gente brincar com o demônio. Diz o Papa Francisco, com o demônio não tem diálogo, não tem conversa, não tem brincadeira, gente. Presta atenção e sobe o nível, por favor. Nada de ficar dizendo o padre fala do diabo, o padre fala do demônio, mas olha só como chama pelo demônio. É porque chama coisa nenhuma. Chama não, ele está aí, está em ti, está te cegando. O demônio da cegueira é uma legião de demônios, de forças inimigas que vão espalhando entre nós tudo que não é bom. Jesus chegou e então expulsa estes espíritos impuros que saem do homem e entram nos porcos. A comunidade marcana de Marcos tem o prazer de dizer que estes porcos voltam para o mar de onde vieram. Os romanos chegavam à Palestina por Cesareia Marítima, naquele porto. E então entram e se afogam no mar. É tudo que um palestino, tudo que um judeu quer é se ver livre deles. E é assim então que nós temos o Evangelho de hoje nos ensinando a libertação que Jesus fez. Este homem, depois disso, dá testemunho do que aconteceu com ele, todos ficam muito espantados com isso, a região inteira fica abalada. Ao invés de agradecerem a Jesus pelo benefício que fez, eles expulsam Jesus dali, da região deles. E o homem quer seguir Jesus, mas Jesus diz que ele vá para casa, vá para os seus e conte o que em sua misericórdia Deus fez com ele. E o homem então vai pela Decápole inteira, por esta região, anunciando o que Deus fez por ele, o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Que o Senhor nos mande juízo, nos mande luz, Espírito Santo, para que saibamos discernir bem uma coisa da outra. E fiquemos atentos para não sermos hospedaria do demônio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.